Olá, bem-vindo ao Notícias do Momento, edição internacional nesse dia 19 de janeiro. Bem-vindo você nessa segunda-feira, começando a nossa semana com muita informação. Aqui você tem o resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Então vamos lá diretamente aos nossos vídeos de hoje. Vem com a gente, estamos com muita coisa chegando aí. Vamos lá então, aqui vemos a nosso cartaz de hoje, Notícias do Momento. Tá? Temos a edição também nacional que vem em seguidinha, é Música e Oração. Transição Planetária, o Café com Luciano César, um vídeo que a gente vai colocar, um novo programa que vamos colocar em breve aí, tá? Sobre, todos os dias vai ter um tema novo, a gente vai fazer um comentário, um debate, não tá bem pronta a capa ainda, mas vai ser algo próximo a isso aí, tá? Também temos o nosso Telegram e as redes sociais para você ficar sabendo de tudo. Desperto da Aquário. Hoje tem a nossa live por assinatura, hoje às 20 horas, nossa live do Desperto da Aquário. Você pode participar, quem é do grupo Despertos, ou você se inscrever ali, que dá tempo ainda. Vamos lá então para as notícias de hoje. Atenção, pessoal, o que está acontecendo aí na parte internacional? Atenção, produção. Estamos retomando o nosso grande país, diz o presidente americano. E eles vão colocar novamente, né, a Constituição de 1776. Estão retomando o nosso grande país. Né? Estamos apenas começando. É isso que a gente quer. A Casa Branca foi iluminada com a cor vermelha. O que significa essa vermelha? Será que eles estão em pleno momento de iniciar alguma coisa, um alerta vermelho? Estamos apenas começando, diz eles, tem muito que fazer ainda. Né? Estados Unidos mobilizam 2 porta-aviões para manter pressão sobre o Irã. 2 porta-aviões estão indo ali para aquela região, pode chegar em menos de 2 semanas. E o Irã havia baixado a tensão na quarta e bases reduziram o alerta, mas sinais contraditórios seguem no ar. Então os porta-aviões estão se mobilizando ali, diz Folha de São Paulo. A Irã, Khamenei admite que milhares de pessoas, né, foram abatidas, algumas de maneira desumana. E também a linha de águas de Teherã acabou, né? Estamos agora fazendo evacuação em massa, eles estão tentando fazer de tudo, inclusive jogando água na população, quando tinha aqueles eventos ali. Líder supremo do Irã admite que milhares foram abatidos nas manifestações, ele admite isso, né? O que é uma lástima, a gente viu essas confusões. Lourão anuncia que países que fazem negócios com o Irã serão tarifados nas transações comerciais com os Estados Unidos. E as pessoas que foram abatidas em protestos chegam a mais de 5 mil, diz a agência G1. Líder supremo volta a culpar o Loirão por essas partidas aí, né? Manifestantes relatam repressão com tiros nos protestos que duram mais de 20 dias e pede fim dos regimes dos ayatolás. A gente vê que também o Irã está tendo agora uma grande crescimento do cristianismo, a doutrina cristã. Milhões de iranianos estão se convertendo ao cristianismo, fazendo a igreja do Irã uma das que mais crescem nos dias de hoje. E também sabemos que a lei marcial foi imposta na maioria das cidades do Irã, uma lei que foi muito rígida, a lei marcial, e que fez as forças de segurança patrulharem as ruas, enquanto uma coluna de forças islâmicas foi avistada. Os residentes estão proibidos de sair das suas casas depois das 18 horas. Então, veja que a lei é muito séria está lá, né? Também tiveram um apagão, uma semana de apagão de internet no Irã. Então, acabem com o que estão acontecendo lá, restaurem o acesso à internet. Uma semana de apagão na internet lá, está muito séria a situação do país do Irã ainda. Um bombardeiro furtivo B-2 Spirit da Força Aérea Americana realizou um voo baixo impressionante sobre uma praia de Miami, criando uma cena rara e impactante, né? Esse bombardeiro aí está fazendo testes aí de fazer rasantes sobre uma praia de Miami. E a Autoridade Aérea dos Estados Unidos alerta para atividade militar sobre o México e a América Central, né? Diz o Estadão. Eles sabem que os Estados Unidos estão entrando também na parte do México, ali eles estão fazendo já algumas ações para eliminar o narcopó. Estados Unidos confisca envio para a África de simulador de avião antissubmarino que seria usado para treinar militares chineses, né?
Trump ameaçou processar canal dos Estados Unidos se a entrevista não fosse inteira no ar, diz o jornal UOL. Na VZ, sanções dos Estados Unidos contribuíram para o colapso econômico, com grande recessão no país ao longo dos últimos anos. A União Europeia prepara tarifas de 93 bilhões de euros em retaliação à ameaça de Lourenço sobre a Groenlândia. A Europa também pode restringir acesso de empresas americanas ao seu mercado. Medida marca a crise mais grave das relações transatlânticas em décadas. E a Europa diz que vai ter que ceder. O Trump vai obter a Groenlândia e pode ser parcialmente restaurada, né? Então, a retirada alemã já está acontecendo, é uma retirada rápida e eficiente, eles vão tomar, sim, a Groenlândia, não tenho dúvida. A Europa vai ceder, os Estados Unidos ficarão com a Groenlândia e ela poderá ser restaurada. Então, veja, está previsto isso há muito tempo, essa retirada rápida de lá, né? Então, uma equipe de reconhecimento alemã se retirou silenciosamente após receber ordens repentinas de Berlim sem nenhuma explicação. Então, os soldados da União Europeia estão se retirando também da Groenlândia, né? E as elites esquerdistas e globalistas da União Europeia falharam. Então, também aqui a gente vê a notícia que uma frota concluiu a instalação da Starlink SpaceX em todos os seus navios, tornando-se a primeira da Coreia do Sul a fazer a transição completa. Então, operações agora estão sendo feitas utilizando a Starlink pelos navios. Os líderes europeus divulgam uma declaração conjunta após Trump ameaçar tarifas, reiterando a sua solidariedade com a Dinamarca, acrescentando que as ameaças de tarifas minam as relações e trazem uma perigosa espiral descendente. E a Dinamarca emitiu uma nota também, junto com a França e outros países, dizendo que manifestamos total solidariedade ao reino da Dinamarca e ao povo da Groenlândia, com base no processo iniciado na semana passada. Estamos prontos para dialogar com base nos princípios da soberania. As ameaças tarifárias prejudicam, então eles não querem, é um conflito de interesses aí, né? Mas já está mudando o regime global, todo o regime global está mudando e não tem mais jeito, isso aí é irreversível, né? Bom, o chefe das Forças Armadas da VZ é obstáculo para os Estados Unidos, né? Eles ainda estão caçando alguns chefes das Forças Armadas lá. E a Delcy Rodrigues, que é a vice-presidente, as últimas notícias, Loirão justifica seu apoio a Delcy, comparando a situação ao Iraque. A CIA divulga imagem de encontro com o presidente interino, Maria Corina Machado, e acredita que a VZ será livre com o apoio dos Estados Unidos, e afirma que retornará ao país assim que possível. Washington retoma deportação de venezuelanos. Aqui, Rússia e Estados Unidos ativam equipamentos do juízo final, alerta máximo. Vemos aí algumas coisas, a própria reportagem da Carol Capel diz que avião do fim do mundo é visto em Los Angeles. Eles estão testando aí muitos aviões, chamado de o E-4B Nightwatch. O avião do fim dos tempos foi visto ali, né? Também, avião do juízo final pousou em Los Angeles e colocou o mundo inteiro sob alerta. O que está fazendo esse avião do fim do mundo, que na verdade é uma Casa Branca móvel, né? Que tem tudo ali dentro, então tem muitas coisas que ele pode abrigar o presidente ali. O que ele estaria fazendo, né, nesse local? Bom, artefatos estranhos são baixados de um avião militar dos Estados Unidos em Toluca, México, foguetes e outras coisas que não sabemos o que é. E os Estados Unidos também deslocou o porta-aviões para o Oriente Médio e continua as grandes ações nessas frentes. Ele tem uma frente aqui na Venezuela, outra na Europa, outra lá em Taiwan. Então, são várias frentes de combate que os Estados Unidos têm que monitorar tudo isso e alimentar com muito dinheiro para manter esses porta-aviões, né? Bom, 1.500 tropas em serviço da divisão aerotransportada foram enviadas para Minneapolis, que são especializados em conflitos em climas frios. A rebelião da canhota será rapidamente reprimida, né? Aqui vemos também, por ordem do governador Waltz, de Minnesota, a Guarda Nacional foi mobilizada e está se posicionando para apoiar as agências locais
de aplicação da lei e gerenciamento de emergências. Nós vemos os caminhões americanos ali indo para esse local aí, todos eles bem, né? Então, mas onde está a guarda de Minnesota, né? Uma piada, né? Uma piada. Então, os Estados Unidos, o que está acontecendo? Ele está fazendo limpeza das cidades, fazendo lei marcial nessas cidades para tirar todas as pessoas do mal de lá. Então, eles estão mobilizados para limpar as ruas, estão prontos para apoiar a segurança pública e preservar a propriedade, com os direitos de todos que se reúnem pacificamente. Também a gente vê 2 navios americanos que foram escoltados por navios de guerra chineses quando eles chegaram de Taiwan. Aqui está ali a ilha de Taiwan, né, Taiwan, e aqui o Estreito de Taiwan, que é um local onde o navio americano passou, e logo em seguida foi interceptado por um navio chinês ali que acompanhou de perto esse navio aí, tá? E aqui também a porta-aviões sendo mandados para todos os locais, a coisa não está feita, não está muito boa aí, tá? Então, Exército dos Estados Unidos em prontidão de voo. Helicópteros Chinook do Exército transportam soldados da Polícia Militar durante treinamento de transporte como parte do exercício, né? Generais iraquianos visitam a base e as tropas estão armadas e prontas. Estados Unidos retiram-se da base iraquiana de tá, assim, o Iraque assumiu o controle. Então, generais iraquianos visitam a base. Estados Unidos atacou a Síria e elimina a líder terrorista associada ao Estado Islâmico. Então, Estados Unidos fazem ataque na Síria e acabam com o líder ligado à Al-Qaeda. Pentágono prepara 1.500 soldados para possível envio a Minnesota, segundo autoridades. E também a gente vê que o sistema de defesa Patriot, que está no Kuwait, então eles estão vendendo mais foguetes Patriots para o Kuwait para a defesa do seu território, né? Então, vemos que o mundo está à beira do caos. Estados Unidos aprendem navios russos e tensão militar explode, né? Então, tem um mundo à beira do caos, aprendendo navios, tensões militares explode. Será que pode acontecer, né? Tem muitas coisas aí acontecendo. E também a mais recente fixação de Trump no hemisfério ocidental, o Canadá. O presidente intensificou as suas negociações para anexar o Canadá ao seu território nacional. Então, ele aumentou as suas críticas, né, e quer defender as regiões do Ártico, da Rússia e da China, informa a NBC News. Trump pede 1 bilhão de cada país em Conselho da Paz. Pediu 1 bilhão para membros permanentes do Conselho em Gaza, para trazer a paz. E aqui rezem pelos nossos agentes do ICE, que estão sendo muito criticados, porque eles são da fronteira, estão expulsando pessoas que são ilegais, né? Muita gente não entende e acha que eles estão fazendo algo de ruim, mas não estão, eles estão simplesmente tirando todas as escórias que não são da lei americana lá, tá? Então, estamos em conflito mundial, sim, né? É hora de invocar a lei de insurgência. Então, aqui diz assim, eles estão me tornando apenas mais duro como gelo, né? Então, os Estados Unidos está ali um charge que fizeram com ele, vestido aí com roupas americanas, né? E aqui a gente vê, isso aqui é assunto de um vídeo que nós vamos colocar em outro momento, um vídeo novo que a gente está planejando aí, a divisão do planeta, como será os próximos tempos, né? A próxima divisão. Que o Putin vai dominar toda essa parte da Europa e parte do norte da África, enquanto Xi Jinping vai dominar o sul da África e esse território todo, e o Trump dominar todas essas ações aqui, Canadá, a Groenlândia e também América do Sul, toda ela será de domínio do presidente americano, enquanto de lá é do domínio do Putin, né? Um engenheiro de software especialista em eleições afirma que o software utilizado em nossas eleições foi especificamente projetado para causar maracutaia, com o resultado mais comum de margem de vitória de 51% a 49%, porque foi projetado pelo próprio especialista. Veja só, e é sempre assim que termina, né, com uma vitória de 49%, 51%, é muito pequena, muito baixa mesmo a margem. Está cada vez mais sendo provado dessas situações aí, e a gente vai comentar sobre isso em outros momentos, tá?
É triste mesmo, como a gente foi manipulado. Zelensky, ilegítimo, pode ser destituído legalmente pelo chefe do parlamento. O mandato de Zelensky já expirou há muito tempo, há anos, né? Bom, daqui fala também, Macron cita a soberania e diz que ameaças tarifárias dos Estados Unidos são inaceitáveis. Portugal também teve a disputa no segundo turno agora, né, com o candidato ali, o candidato Álvaro, que ele entrou para o segundo turno e vão disputar a eleição de Portugal. Então, a Portugal, o candidato que chama ele de ladrão e diz que o impediria de entrar no país, leva a eleição presidencial ao segundo turno, né? A boca de urna em Portugal põe socialista no segundo turno da eleição para presidente. Então, torcemos para que ganhe a direita em Portugal. Então, Portugal, tá? Aqui a gente vai colocar em outros momentos sobre alguns assuntos um pouco polêmicos aí, né? Que Gadu é o Lúcifer, o deus da maçonaria, do mal, né? A gente não vai comentar isso agora, mas tudo se revelando nos mínimos detalhes aí, a gente está cada vez mais próximo da revelação total, né? Aqui também a gente vai comentar em seguida, na notícia nacional, que muitos bancos estão fechados. E uma última notícia que a gente quer deixar para vocês aqui, com uma notícia final, que o presidente americano, ele vai fazer uma reunião para falar sobre os extraterrestres publicamente, né? Ele vai falar, já está marcando essa data, parece que já está nas negociações aí para trazer a imprensa para uma data específica, onde ele vai falar sobre os extraterrestres, vai mostrar, e talvez até mostre junto ali onde eles estão, talvez até mostre algum deles, ou algumas fotos, né? Então, isso para nós, assim, é um momento de glória, que nós estamos esperando disso já há tanto tempo. Então, essa data está sendo marcada, né? E a gente vai ter isso em breve. Então, eu só digo para vocês, né? Aguente firme aí, porque a gente vai ver coisas surpreendentes aí no mundo, surpreendentes, tá? Fique com a gente, já deixa o seu comentário, o seu super like aí, é muito importante a sua participação. Deus está no Grande abraço, compartilha, a gente se vê no Notícias Nacional. E amanhã começa o Café com Luciano César. Dá uma olhadinha no nosso vídeo lá. Tchau, tchau, grande abraço.